Olá amigos, nós hoje vamos comentar sobre a inclusão social, na realidade sobre a prática da inclusão que nós estamos fazendo aqui em nosso colégio, de crianças com anomalias neuropsíquicas mas em detalhes, ou seja, como está o dia a dia dessas crianças, qual o objetivo que nós temos com isso e quais os resultados que nós estamos alcançando. Pois bem, a razão desse comentário que nós estamos fazendo agora é devido ao fato de que praticamente ninguém está sabendo realmente como incluir as crianças que precisam ser incluídas. Então nada como a prática. Nada como a prática, como a discussão dessa prática, como o debate dessa prática, para nós mensurarmos o que nós estamos conseguindo alcançar com isso, o que outros colegas estão conseguindo alcançar com isso, e assim nós podemos traçar diretrizes que podem servir também para uma série de outras escolas, uma série de outros locais onde a inclusão seja uma realidade. Tá? Não a inclusão seja apenas uma obrigação, porque aí ela passa, ao invés de ser inclusão, de ser apenas um acolhimento. Isso é muito ruim, porque acaba reduzindo o que nós mais precisamos aumentar, que é o nível de autoestima dessas crianças com algum tipo de anomalia neuropsíquica. Bom, vamos então à nossa prática aqui, e de vez em quando nós vamos falar de novo, comentar como está o andamento disso, para que todos possamos juntos discutir alterações ou até entrar em contato para saber mais detalhes, etc. Vamos para uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então, a turma de no máximo 30 alunos, então tem no máximo 3 alunos incluídos, porque mais do que isso não seria uma inclusão eficaz. Nós chegamos já à conclusão há algum tempo que mais do que 10% de alunos de inclusão numa turma acaba sendo ineficiente. Então vamos a esse número e quais as providências preliminares. As providências que nós tomamos foram: para esse grupo de 3 alunos precisa de um professor auxiliar. Esse professor auxiliar é de preferência pedagogo, mas pode ser também um professor licenciado. No caso, no 6º ano, nós temos atualmente uma professora licenciada em português. Então nós verificamos, em primeiro lugar, quais as habilidades desses alunos que vão ser incluídos. Se nós já tivermos essas habilidades, nós já sabemos até que tipo de profissional é o ideal ali. Mas começamos o ano com esse quadro. Um dos alunos está no nível intelectual de educação infantil, não é alfabetizado, todos na idade do 6º ano do Ensino Fundamental 2, 11 anos. O outro, que o autista também, está no nível de 2º ano do Ensino Fundamental 1, e o terceiro, com algumas anomalias de transtorno de espectro autista também, e está, em algum atraso mental, no nível do 6º ano mesmo, mas com muita dificuldade de aprendizagem, de comunicação, de relacionamento, etc. Pois bem, qual a ideia básica? Inclusão. Qual é o objetivo? As crianças se sentirem iguais, se sentirem incluídas, se sentirem partícipes do processo, partícipes do grupo social a que pertencem. Então esse objetivo é fundamental. Não podemos nos perder em outro tipo de objetivo. O aprendizado é o segundo objetivo, mas não o aprendizado visando com expectativas de resultados imediatos, nada disso. O aprendizado do dia a dia. Então a única coisa que nós queremos é descobrir a habilidade que a criança está desenvolvendo agora, descobrir a sua intelectualidade atual, para nós fazermos de tudo, para irmos elevando essa habilidade, essa capacidade naquilo que ela se mostra mais fácil de se desenvolver, para que a cada dia nós tenhamos um progresso. Então nós vamos fazer, como eu sempre digo, uma comparação dessa criança todos os dias com ela ontem, para nós mensurarmos passo a passo o que nós estamos conseguindo. Se algum dia nós verificamos que ela regrediu, nós temos que rapidamente verificar o que houve na escola, o que houve no relacionamento com os colegas durante o intervalo, por exemplo. Ela pode ter tido uma queda da sua autoestima por algum motivo. Ou entrar em contato com os pais para saber se houve algum problema em casa. Nós não podemos ficar parados vendo uma regressão. Não, isso não. A
Nós temos que, então, correr para descobrir o motivo daquele retrocesso. Pois bem, então, os professores são avisados para quê? Como dar sua aula. Tem que mudar, sim. Tem que mudar porque nós temos que começar a aula falando genericamente sobre o assunto que vai ser abordado. Esse genericamente tem que ser preparado de forma que todos os alunos, inclusive esses 3, percebam a importância daquele assunto para aquele dia. Então isso é básico. Às vezes é muito difícil o professor fazer isso, mas ele tem que se acostumar, tem que treinar a fazer isso. Então ele fala genericamente para todo mundo entender, os alunos estão ali com o professor auxiliar, mostrando para o professor aqui, para eles o que o professor está falando, mas já sabendo qual é o assunto, esse professor auxiliar tem que saber qual é o assunto da aula. E já sabendo, já preparando as atividades que cada um desses 3 vai fazer no decorrer da segunda etapa da aula. Aí o professor fala aquilo e dá as explicações elementares básicas do assunto que vai ser desenvolvido daquela aula na parte 2 da aula. O que é a parte 2 da aula? É uma atividade orientada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma aula em que o professor vai ser o mínimo expositivo possível. Ele vai fazer a exposição mais genérica possível, das pontos principais, básicos, e vai distribuir para grupos, em grupos, a atividade orientada para os alunos estudarem, fazerem um estudo dirigido, orientado, em grupo. Então, divide em grupo e os alunos vão fazer aquela atividade orientada. Bom, nesse momento em que os alunos são divididos em grupo para as atividades orientadas, o que nós temos? Nós temos um professor livre para ir de grupo em grupo, verificando as dúvidas e as dificuldades que cada grupo de alunos está tendo para ler o livro e responder às atividades orientadas, ou seja, estudar. Que, aliás, é o estudo real, é o estudo ativo, que eles vão ver a atividade e escrever no caderno aquilo que eles estão resumindo, etc. Nesse momento que ele está de grupo em grupo verificando a resolução da atividade orientada, o professor ou a professora auxiliar de inclusão está fazendo a mesma coisa com esses seus 3 alunos. Cada um deles então está com uma atividade, ela está com os 3 numa mesa, está numa atividade, e o que está no nível do ensino de educação infantil está com o mapa das regiões, digamos que é geografia, as regiões do Brasil, com o mapa das regiões e pintando, colorindo. Como ele ainda não tem muita coordenação motora, então ele colore fora de tudo, mas ele sabe, ele está olhando, está vendo e está colorindo. E está sendo reconhecido os coloridos dele, usando cores diferentes, etc., para ele se animar. O que está no nível de 2º, 3º ano do ensino fundamental 1, está vendo o mapa da região, está escrevendo o nome de cada região, está escrevendo o nome do país. Então ele já está no nível de compreensão muito mais abrangente, e ele está escrevendo o que? Aquilo que os alunos estão tendo naquela aula. E o outro do 6º ano, mais fácil ainda, ele está apenas acompanhando até a própria atividade orientada, mas auxiliada pela professora. Então, auxiliado pela professora para ele entender cada coisa e ir escrevendo. Então ele vai demorar mais do que os outros alunos, mas ele vai fazer, orientado, vai ser ajudado e vai ser a cada momento reconhecido. O reconhecimento é super importante em cada ponto desse. Com esse detalhe, nós estamos tendo uma aula de geografia, por exemplo, regiões do Brasil, em que todos os alunos, incluindo esses 3, estão sentindo que estão participando daquela aula, daquele assunto. O que nós temos como resultado disso? Elevação da autoestima. Sentimento de inclusão. Sentimento de que está participando daquele grupo social. Todos estão fazendo a mesma coisa. Em níveis completamente diferentes, não há dúvida, mas estão fazendo a mesma coisa. Então esse detalhe é um detalhe que nós temos que levar em consideração, que o que nós estamos fazendo aqui é um exemplo. Mas é um exemplo que está dando certo. Então, modificações, alterações na forma como o professor vai apresentar o conteúdo inicialmente, na forma de distribuir em grupos, ou seja lá o que for, nós podemos fazer diversos. Tudo depende da criatividade do professor, a criatividade nossa, etc. O importante é fazermos de maneira que a criança sinta
que está participando daquela aula, que a criança sinta que faz parte daquele grupo social, que não é diferente, ou seja, todos são diferentes, mas que todos são diferentes de uma maneira coordenada, de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva, e que ele não se sinta excluído, não se sentirá excluído jamais. Então isso é uma coisa que está dando resultado muito bom, a autoestima das crianças está sendo elevada, e vamos ver se algum de vocês está tendo alguma ideia diferente, está tendo uma prática diferente, está tendo algum resultado melhor do que esse, por exemplo, e de que forma está alcançando, e vamos debater. Vamos debater porque o que nos interessa é alcançar os objetivos de, primeiro, todas essas crianças se sentirem felizes, terem a possibilidade de estarem felizes. E felicidade para essas crianças é o quê? Sentir que está produtivo, sentir que está aprendendo, sentir que está participando do grupo social. Então, vamos fazer isso e vamos observar, assim, e a cada momento observar as habilidades que estão se desenvolvendo e melhorando, e registrar tudo isso. Quanto ao aspecto técnico dos registros, etc., nós vamos falar em uma outra oportunidade, tudo que tem que ser feito com essa criança no decorrer do ano inteiro para efeitos legais. Agora eu gostaria apenas de comentar esse fato, a prática do dia a dia, um dia com essas crianças especiais, para nós podermos então ter um meio de discutir e meio de chegar a conclusões melhores sobre isso, ok? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer comentário, por favor, entre em contato conosco através do nosso e-mail ou Facebook. Nós estamos publicando o que nós estamos fazendo pelo nosso Twitter também e publicando também no nosso portal. Estamos à disposição, qualquer dúvida, por favor, entre em contato. É um grande prazer para nós poder contribuir para a verdadeira inclusão dessas crianças, que elas precisam se sentir iguais, elas têm todo o direito, o mesmo direito de felicidade que as crianças normais têm. Ok, gente? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.